Olá pessoal, vamos continuar a aula da semana passada. Ainda estamos no capítulo 16, falando sobre as respostas culturais da Igreja. Na aula passada nós tratamos sobre a introdução, em que o Tim Keller apresenta os quatro modelos, né? Ele reapresenta, porque no capítulo 15 ele já mencionou cada um deles. E aqui ele faz uma breve apresentação para mostrar, comparar, né, com os modelos propostos por um autor que levanta 5 modelos. Ele fala da importância dos modelos, da deficiência e das incapacidades que os modelos têm, o que o próprio sistema, né, de modelos apresenta, mas ainda assim, por conta da importância de compararmos os modelos e de nos avaliarmos e percebermos as exortações importantes que cada modelo traz e também as deficiências que cada modelo traz consigo, isso é muito importante para a maneira como a gente vai se relacionar com a cultura, pela maneira como nós, como igreja, vamos nos engajar em relação à cultura. Lembrando que a gente vive uma crise cultural dentro da igreja, a grande parte, se não na totalidade das nossas discussões, dos nossos problemas e das nossas divergências se dão por conta não de uma divergência bíblica na maior parte das vezes, mas em como nos relacionamos com a cultura, como o cristão deve se relacionar, se engajar com a cultura. Eu posso citar vários exemplos. Até o modelo de roupas, que roupas usamos para cultuar a Deus e que alguns tentam achar argumentos na Bíblia para isso, mas na verdade discussões como essa estão dentro ainda desse campo de como nos relacionamos com a cultura. Então, eu dei um exemplo bobo, mas muitas discussões que hoje estão em voga, que nós discutimos, que nós discordamos, às vezes dentro de uma própria denominação, de uma própria igreja, nós discutimos muitas coisas que nós precisamos entender que tem a ver com essa questão da abordagem cultural para com a igreja. Da igreja para com a cultura, né? E aí, então, nós vimos o problema com o sistema de modelos e nós começamos a apresentar, então, na semana passada, o primeiro desses modelos, que é o modelo transformacionista. Nós já apresentamos o que ele é e os problemas dele. E o que vocês vão perceber hoje na continuidade, que nós vamos falar sobre o modelo da relevância e o modelo contracultural, e aí na próxima aula nós continuaremos no modelo dos dois reinos e depois chegar a um acordo sobre os modelos em relação à cultura, e no próximo capítulo nós continuaremos vendo sobre isso. Por isso que eu quero fazer um pouco mais devagar, sem pressa aqui, para que vocês entendam os pontos importantes que cada modelo levanta, os pontos negativos que cada modelo tem, para que depois, no próximo capítulo, a nossa análise seja muito mais rica e a gente consiga ter uma perspectiva, inclusive, mais prática. O que a gente faz como igreja, como cristãos, como ser esse ideal dessa igreja centrada. Então, considerem a importância do que a gente está tratando aqui, quando talvez parecer teórico demais, sem nenhuma aproximação prática com a vida real, não pensem dessa maneira. Inclusive, eu convido a vocês a pensarem nessa continuação da apresentação dos modelos, que muitas vezes eu vou parecer descrever você mesmo. Talvez eu mencione coisas que você vai pensar, ué, mas eu concordo com isso. Não, mas eu penso exatamente assim. Não, mas isso não é o certo. E eu quero mostrar, e o Tim Keller, é a ideia dele com esse capítulo, ele está apresentando só. Então, em cada modelo vão ter coisas certas, corretas e verdadeiras. Mas em cada modelo também vai ter alguma ênfase exagerada, algum problema, algum resultado inesperado. E é isso que a gente precisa perceber agora. A gente está mapeando o terreno para que depois a gente tome uma postura
mais equilibrada e uma postura mais correta, ou pelo menos para que tenhamos ciência do nosso engajamento cultural. Qual é o modelo que a gente mais se aproxima, qual não. Então isso é muito importante e você vai perceber nessa continuação da apresentação que você vai se identificar mais com um ou mais com outro. E às vezes meio misturado, tá? Então isso é normal. E hoje então vamos começar com o modelo da relevância. Ele começa falando que vários grupos operam com este modelo, tá? Esse segundo modelo aqui de relacionar Cristo com a cultura ou a igreja se engajar culturalmente. Então, da mesma maneira como o transformacionista, aqui tem vários grupos dentro desse modelo, tá? E que não necessariamente pensam, concordem com tudo. Inclusive, esse modelo da relevância, ele tem um espectro mais abrangente, mais grupos diferentes entre si estão presentes dentro desse grupo, desse modelo da relevância, do que o modelo transformacionista que nós vimos no capítulo na aula passada. E muitos, inclusive, desse grupo detestariam ter os seus ministérios, ter a sua filosofia de ministerial, a sua igreja descrita como um termo relevante. Muitos dentro desse grupo não gostam dessa palavra relevância para descrever o seu próprio ministério. Mas ainda assim, o Tim Keller achou que esse termo, né, relevante, ele ajuda a identificar esse fio comum que junta todos esses movimentos, esses subgrupos dentro desse modelo da relevância, tá? E aí a ideia inspiradora que sustenta todos esses diferentes grupos, esse espectro bem abrangente, é que Deus está operando na cultura para expandir seu reino. Essa é a ideia básica desse modelo de relevância. Deus está operando na cultura para expandir o seu reino. Então, para esse modelo, os cristãos devem então enxergar a cultura como aliada, já que Deus está operando nela, e eles devem unir-se a Deus na realização do bem, já que é o que Deus está fazendo, então eu preciso me unir ao que Deus está fazendo. E se ele está fazendo na cultura, a cultura é aliada minha. E então a forma de engajamento cultural dentro desse modelo é a adaptação da igreja às novas realidades. Porque eu preciso enxergar o que Deus está fazendo, eu preciso me unir às diferentes mudanças que acontecem, às novas realidades, então eu me adapto como igreja. E há uma conexão ao que Deus está realizando no mundo. E as características em comum presentes em todos os grupos dentro desse modelo da relevância é que, em primeiro lugar, eles são otimistas demais quanto às tendências culturais. Tá? Isso inclusive vai aparecer lá quando a gente estiver falando dos problemas, mas aqui é só uma característica, tá? Então acho que até coloquei o demais antes do tempo. Eles são otimistas quanto às tendências culturais. Então, eles acham que as tendências não têm problema, muito pelo contrário, é o que Deus está fazendo por meio daquelas tendências culturais, sejam elas quais forem. E o resultado disso é que, por eles serem otimistas nesse sentido, eles sentem menos necessidade de refletir sobre essas tendências. Eles têm menos necessidade de discernir essas tendências, inclusive de reagir a essas tendências culturais de maneira negativa, de maneira a discriminar essas tendências. Porque no final das contas eles são otimistas demais, eles acham que as coisas vão dar certo, que as coisas não estão entremeadas com com tanto pecado ou motivações erradas ou etc. E o outro resultado é que então, por conta disso, desse otimismo, eles fazem um uso amplo do mundo empresarial, por exemplo, do mundo terapêutico, sem analisar de maneira cuidadosa se esses métodos empresariais, terapêuticos e outros, se eles importam modos de enxergar a vida, cosmovisões implícitas, ou seja, modos de enxergar a vida dentro
desses sistemas empresariais, desses modelos terapêuticos, eles não questionam a fundo para saber o que está vindo com esse pacote. E aí, então, eles acabam remodelando o ministério cristão de acordo com o mundo, de acordo com o sistema que eles trazem de fora sem essa análise cuidadosa. Afinal de contas, eles são otimistas quanto às tendências culturais. Essa é uma característica em comum. Ainda, há muito destaque ao bem comum e ao desenvolvimento humano. Eles enfatizam muito isso. Essa ideia de que a gente precisa trabalhar para o bem comum dos outros, não apenas dos cristãos, mas de todo mundo, o ser humano como um todo. Há uma ênfase na união do cristão ao que Deus já está fazendo na vida das pessoas, e não só na vida da igreja, mas na vida de todo ser humano, de todo mundo. Então a gente precisa se unir a esse projeto de Deus de restauração da humanidade. Então, eles são fortes numa luta contra a fome, no melhoramento das condições sociais, nas lutas pelos direitos humanos. Então são ênfases, são destaques que eles dão a essas áreas, porque já é o que está acontecendo, é o que Deus está fazendo, então nós vamos nos unir ao que Deus está fazendo no mundo. Uma terceira característica é que eles raramente mencionam a ideia do modelo passado, do transformacionista, que é a ideia de uma cosmovisão cristã. Que cosmovisão, lembra que tem a ver não com uma questão racionalista, mas apenas com aqueles compromissos mais básicos do coração do homem que vão norteá-lo quanto à apreensão de toda a realidade e o jeito de se viver em toda a realidade. Então, eles não mencionam isso porque, primeiro, cosmovisão pressupõe uma antítese, a cosmovisão cristã, né? Uma antítese muito clara e definida entre aquilo que é a verdade cristã e a cultura humana. Porque a cosmovisão cristã vai falar que o centro da diferença está no coração, onde Deus tem acesso e onde só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que têm o seu coração regenerado e voltado para Deus, e então a maneira como ela enxerga todo mundo é uma maneira teorreferente, faz referência a Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, às vontades de Deus. E o outro, outra maneira, é um coração incrédulo, um coração rebelde a Deus. Então só existem as pessoas que amam a Deus pela atuação do que Deus fez no coração delas, e as pessoas que não amam a Deus, que se rebelaram contra Deus. Então, se a cosmovisão ela parte disso, ela parte dessa antítese radical no coração, então esse grupo, por raramente mencionar a cosmovisão cristã e ter um problema, no próximo ponto é isso, né? Eles são críticos ferrenhos de um grupo dentro do modelo transformacionista, que é a direita religiosa. Então eles pegaram meio que uma birra da ideia de cosmovisão cristã, e aí então, como a cosmovisão cristã ela é importantíssima pra gente, aqui já vai uma crítica, né? Então, porque a cosmovisão cristã ela estabelece essa antítese radical, então eles acabam não mencionando, não trabalhando em cima da cosmovisão cristã. Um quarto ponto aqui é que eles também reinventam o ministério, eles estão sempre transformando e remodelando o ministério, para que o ministério seja cada vez mais pertinente às necessidades e às sensibilidades das pessoas ao redor, nas pessoas, a cultura na qual nós estamos inseridos. Então eles estão sempre tentando remodelar o ministério para que seja sensível às necessidades das pessoas. E também mais comprometido com o serviço a toda a comunidade humana e o bem dela. Então eles estão sempre com os olhos voltados para fora e depois eles olham para dentro para remodelar, para transformar, para que então se atenda às necessidades de maneira mais precisa ou melhor. E enquanto outros, né,
ou pessoas de outros modelos acham que o problema da igreja é justamente porque ela se amoldou demais ao mundo, né? Isso fica claro naquelas pessoas que falam assim, é o mundo entrando dentro da igreja, sabe? Então, enquanto alguns pensam assim, e nós já veremos sobre eles depois, esse grupo, esse modelo da relevância, o problema não é que o mundo entrou dentro da igreja, mas é que os cristãos estão enclausurados em suas próprias subculturas, sendo hostis e julgadores e muito desconectados com o mundo ao seu redor, com os não cristãos. Então o problema para este modelo é que a igreja não entrou no mundo, porque a igreja ficou enclausurada nas suas subculturas. Entendeu? Então essa é a perspectiva comum de todo esse modelo. Em quinto lugar, há uma pouca distinção entre a ação do cristão e a ação da igreja. Então eles não fazem essa distinção entre a maneira que cada cristão ele deve agir na sociedade e o modo em que a igreja deve operar como instituição. Então, eles, por não fazerem essa diferença, isso traz alguns malefícios, porque não é a mesma atuação. Nós, como cristãos individuais, cada um com a sua vocação, com os seus dons, com as suas habilidades, com as suas formatações de vida singulares, tem certas responsabilidades para com a cultura, para com o mundo e etc. E a igreja, como instituição, tem outras atribuições. Então, porque eles não diferenciam isso, isso acaba gerando problemas. Mas essa é uma característica comum, essa pouca distinção entre a ação do cristão e a ação da igreja. Tá? Então, junta tudo no mesmo pacote e fala como se fosse uma coisa só. E alguns problemas dessa abordagem, desse modelo da relevância, é que ao se adaptar tanto e tão prontamente à cultura, essas igrejas deste modelo são imediatamente vistas como ultrapassadas sempre que a cultura se transforma. Então, isso é muito comum. As igrejas percebem alguma mudança cultural, alguma geração específica, então elas modelam todo o seu ministério, o que gera muita energia, que gera muito gasto, que gera muito estudo, e gera muito tempo, e aí você remodela todo o ministério voltado para aquela geração, para aquele grupo específico, para aquela característica, para aquela tendência cultural. E aí, como acontece rotineiramente, as coisas mudam de figura. A tendência cultural passa. E aí então, essa igreja que antes gastou tanto tempo, energia e recursos para ser atualizada, agora ela já está ultrapassada. Porque agora uma nova geração chegou, agora uma nova tendência chegou. E então, o Keller diz que muitas igrejas, em nome dessa adaptação à cultura, elas perderam as suas características e, consequentemente, ela perdeu o poder cultural do cristianismo. Porque ela se amoldou demais e a cultura está em constante transformação, ela perdeu o poder cultural dela, daquilo que não muda, daquilo que se aplica a todas as culturas em todo o tempo. Então, esse é um problema dessa constante transformação descuidada, né? A ideia não é se adaptar em nenhum sentido, mas nesse sentido de se adaptar tanto e tão prontamente à cultura, acaba fazendo com que nós sempre estejamos atrasados, porque a velocidade com que a igreja analisa a cultura e que ela produz as modificações que se julgam necessárias, a sociedade continuou se transformando, a sociedade continuou mudando. Então a gente parece estar sempre um passo atrás se a nossa ideia é se adaptar tanto e tão prontamente à cultura assim. Tá? Esse é um problema desse modelo. Um outro problema é ter uma atitude está em relação à atitude que se tem quanto à doutrina. Então, nos formatos mais extremados deste modelo da relevância, a cultura ela torna-se normativa e fica acima até da Bíblia.
Por mais que muitos não vão dizer isso, mas na prática é o que acontece. A cultura, inclusive, vai ditar como se interpreta a própria Bíblia. Então, por exemplo, um caso muito comum na questão da homossexualidade, porque existe um movimento muito forte nos nossos dias atuais em prol de todos os subtemas que envolvem a homossexualidade, existem movimentos grandes, inclusive, que fazem uma releitura da Bíblia. Por quê? Movimentos chamados cristãos. Porque eles precisam encaixar aquela tendência cultural dentro da Bíblia. O que mostra que a cultura é superior à própria palavra. A cultura se torna normativa, inclusive no modo de interpretação da Bíblia. Isso acontece também com o feminismo, que a gente passa a olhar para a Bíblia com outros olhos, caçando outras formas de enxergar para que aquela tendência cultural ela seja associada, conectada, saciada. Então, isso é uma característica problemática dentro desse grupo. Então, mais nos extremados, né? E também a atitude em relação à doutrina é que há um incentivo a minimizar ou reorganizar as doutrinas tradicionais para nos ajustar às novas realidades culturais, um pouco daquilo que eu disse, né? Então, você tenta minimizar a força do argumento bíblico, você tenta reorganizar as doutrinas para que a gente tenha um discurso mais fácil, um discurso mais aceitável, porque no final das contas a gente está querendo ser relevante à cultura. Então esse é um grande problema e que a gente precisa estar sempre atento a ele. Então essa ideia de ajustarmos e reorganizarmos doutrinas bíblicas porque elas são ofensivas demais numa cultura que a gente está inserido. Um outro problema é a frequente força motriz deste modelo é dirigida mais à produção das artes, aos projetos de serviço, à busca da justiça, que são percepções do que Deus já está fazendo no mundo. E a força motriz é muito mais dirigida a essas áreas do que ao próprio ensino do evangelho, do que a própria evangelização, a busca por conversões. Então, ela acaba se voltando muito mais para essa área da sociedade, das produções, daquilo que vai gerar um impacto de uma certa maneira e descarta um pouco essa área do evangelismo e das conversões, embora todas elas nós concordemos que são espirituais, mas elas acabam enfatizando mais uma do que a outra. Então, uma ponderação que o Keller faz sobre isso é que são necessários novos convertidos e vidas transformadas para que as igrejas prestem serviço à verdadeira comunidade. Pessoas que apenas aprendem sobre fazer o bem aos outros, buscar o bem comum, ver o que Deus está fazendo neste mundo e estar inserido nas artes, no serviço ou na busca da justiça, mas que não têm as suas vidas transformadas, que não são convertidos no coração, e por isso a ideia da cosmovisão, né? Que quando Deus não regenera o coração, então essas igrejas não prestam serviço à verdadeira comunidade ou duradouro. Por isso que não se pode perder a ênfase no ensino do evangelho e na busca por conversões. E um último problema desse grupo é a questão da singularidade da igreja cristã começar a ficar desfocada. Então, o que importa não é mais o que acontece dentro da igreja somente, mas sim o que acontece no mundo. Isso é o que importa. É isso que Deus está fazendo. É isso que a gente precisa estar atento e se envolver. Dentro da igreja, não, isso não é muito relevante. O mais importante é o que está acontecendo no mundo. Então, a ideia do que a igreja, o corpo de Cristo, como algo singular, um organismo singular na face da terra, que tem atribuições específicas, isso acaba se perdendo por conta dessa hipervalorização de algo fora e a desvalorização recorrente de algo dentro, tá?
Então esses são alguns problemas. É óbvio, gente, tem coisas verdadeiras aqui, tá? Assim como no modelo passado, aqui tem coisas verdadeiras também e que o Tim Keller está fazendo essa comparação para que a gente comece a perceber tanto as ênfases que vão nos ajudar mais para frente em percebermos coisas, verdades de Deus que esse modelo levanta, quanto problemas que nós precisamos cuidar também. Então esse é o modelo da relevância. E agora o modelo contracultural. Então o modelo contracultural, esse terceiro modelo de engajar-se com a cultura, ele enfatiza a igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Aqui há uma ênfase de que o reino de Deus ele se manifesta primeiramente como uma comunidade eclesiástica em oposição ao reino deste mundo. Então é uma posição que tem a palavra-chave, a ideia de contraste. Então existe o reino de Deus que ele se manifesta dentro da igreja, dentro dessa comunidade eclesiástica, e essa comunidade ela está em constante oposição ao reino deste mundo, ao reino das trevas, aos domínios deste mundo. E então esse modelo, que é chamado modelo contracultural, ele também tem algumas características em comum, que são: não enxerga Deus trabalhando redentivamente por meio de movimentos culturais fora da igreja. Tá? Então, ele simplesmente está olhando para dentro da igreja, o que Deus está fazendo dentro da igreja, dentro dessa comunidade eclesiástica, que manifesta propriamente o reino, e então ele tem dificuldade de ver algo fora, contrário do modelo que acabamos de ver. Então, para esse grupo, para esse modelo, há pouca esperança de que a cultura seja transformada nos moldes cristãos. Então eles são pessimistas nesse sentido. Não, as coisas não vão mudar desse jeito, nessa velocidade ou da maneira como se pretende, porque existe um reino das trevas aí, existe um reino que está em constante luta contra o reino de Deus. E nós como cidade de luz, a gente precisa mostrar como nós nos diferenciamos, iluminar, não no sentido de transformar as realidades e as tendências culturais, mas simplesmente mostrar a diferença, mostrar o reino de Deus como diferente do reino das trevas, o reino deste mundo. E então, por conta disso, há pouca esperança de ver melhorias duradouras na sociedade. Tá? Essa é uma característica que permeia todo esse modelo de engajamento cultural. Uma segunda característica é que esse modelo chama a igreja a não se concentrar na cultura e na busca de formas para lhe ser relevante, ou para alcançar a cultura, ou para transformar a cultura. Esse modelo chama a igreja a focar nisso, a não se concentrar nisso. Para eles, a igreja não deveria se concentrar no mundo de forma alguma. A igreja não deveria tentar transformar o mundo no reino de Deus, mas a igreja deveria apenas ser uma sociedade humana alternativa. Um símbolo, um sinal apenas do reino de Deus para o mundo. Um sinal contrastante. Tá? É aquilo que a luz faz quando chega nas trevas. Mostra o contraste que há. Então, para eles, a igreja não deve se concentrar na cultura e deve se concentrar em ser luz, em ser aquilo que mostra a diferença do reino de Deus e o reino do mundo. E outra característica comum dentro desse modelo é que há uma crítica ferrenha à igreja evangélica conservadora, à igreja histórico-liberal, à nova mega-igreja evangélica, que estão presentes nos outros modelos, né? Justamente por tentarem reformar o mundo para que o mundo se torne como a igreja. Então eles criticam todos esses modelos aqui mencionados por achar que esses grupos estão tentando modelar o mundo para que o mundo se pareça com a igreja. E então, para eles, quando os cristãos tentam fazer isso, eles só conseguem deixar a igreja mais parecida com o mundo. Porque eles tentam usar as ferramentas que acabam eles mesmos sendo corrompidos pelo mundo, dominados pelo mundo. Por isso o cristão não deve tentar fazer isso. Ele não deve tentar reformar o mundo. Ele deve apenas se focar em ser igreja.
apenas em focar em ser esse sinal, esse símbolo do reino de Deus, e não tentar transformar o mundo, porque ele vai acabar sendo corrompido e dominado pelos mesmos poderes que há no mundo. E uma outra característica em comum é que a igreja, para esse modelo, não expande, edifica ou traz o reino, tá? Que são expressões que são presentes em outros modelos de engajamento cultural. Para esse modelo não existe isso de a igreja se expandir, edificar ou trazer o reino. Tá? O reino não é trazido, o reino não é edificado, o reino não é expandido. O reino é o que ele é. Ele tem de ser um sinal apenas, a igreja, do reino futuro para o mundo, ao buscar ser uma nova sociedade humana ordenada com base na lei e na salvação de Deus. Talvez aqui você já tenha percebido que, se você nos acompanha como igreja, ou se você acompanha as minhas palavras, você vai perceber que muitas coisas que eu disse, inclusive recentemente, estão relacionadas a coisas que eu disse aqui, presentes às vezes em cada um dos modelos que eu já apresentei. Então, percebam que a gente não está criticando todo o modelo, a gente vai perceber que tem modelos que estão, todos os modelos em si, eles trazem algum elemento de verdade, algum elemento que nós precisamos prestar atenção. Tá? Então, não fique pensando, mas eu já ouvi ele falando isso, será que está criticando? Não. Aqui eu estou apresentando, depois a gente faz algumas críticas, nisso de fato nós estamos criticando, mas sem jogar todo fora, isso que precisa ser claro. Tá? Por exemplo, eu compacto muito com essa ideia de que o reino de Deus ele não é expandido, ele não cresce. Tá? O reino de Deus ele não é trazido pela igreja. Eu acredito nisso e tem uma boa base para isso. E isso não vai de encontro, não vai contra aquilo que a gente vai ver neste livro mais para frente, tá? Então, são ideias assertivas deste modelo, só para deixar bem claro isso. Alguns exemplos de igrejas do modelo contracultural são, por exemplo, igrejas como os menonitas, que aqui em São Paulo não é muito famoso. Eu conheço um amigo só que é menonita, que ele é de Curitiba. A comunidade Amish, que aí talvez a gente ouça mais falar, embora aqui no Brasil eu desconheço, mas nos Estados Unidos ainda há essas comunidades Amish que são mais reclusas, né, mais isoladas. Os luteritas, então grupos como esses. E esse não é um modelo muito abrangente, e mesmo que esses grupos aqui eles tenham ênfases um pouco diferentes, eles tenham comportamentos um pouco diferentes entre si, e esses não são os únicos, mas só quis citar esses por serem talvez os mais conhecidos, ele não é muito abrangente como o modelo passado. E agora, alguns problemas desse modelo. Em primeiro lugar, ele é muito pessimista quanto à probabilidade de mudança social. E aí o que o Tim Keller, com outros autores, vão questionar, começam a dar exemplos de mudanças culturais, mudanças sociais muito importantes e questionar esse modelo quanto a elas. Então, por exemplo, a boa transformação social feita pelo Wilberforce no trabalho para abolir a escravidão no Império Britânico seria um projeto ilegítimo, então? Será que isso seria errado? Porque ele procurou uma mudança cultural e foi enfático nisso e teve todo um trabalho para que isso acontecesse? Então a gente pode dizer que isso não presta, que isso não vale? Talvez esse modelo dissesse que sim. Ou, e a cristianização da Europa, então? A ideia de que a Europa antes, como uma cultura pagã, agora tomou emprestado vários dos princípios e comportamentos e crenças cristãs, acabando por se tornar uma sociedade mais adequada, uma sociedade mais humana para se viver. Então, aí vai falar, e se joga fora isso?
essa ideia de querer transformar, da Europa ter se tornado cristianizada, né? A Europa ter tomado mudanças essenciais dentro da sua cultura, saindo do paganismo para o cristianismo, ainda que a gente saiba que isso teve alguns malefícios, né? As pessoas acharem que eram cristãs quando na verdade não eram, mas apenas ter alguma conotação cultural, assim como o catolicismo aqui no Brasil, né? De as pessoas se denominarem católicas, muito embora nem saibam quem é Jesus e nem sabem exatamente o que é o catolicismo, mas por conta dessa questão cultural. Mas isso também trouxe, essa cristianização da Europa, vários elementos positivos. E aí o Tim Keller diz, se rejeita isso então? E por conta desse pessimismo quanto à probabilidade de mudança social, o Tim Keller, junto com um teólogo chamado Carson, fala sobre que esse modelo ele acaba nos advertindo contra um triunfalismo, né, contra uma perspectiva otimista demais em relação às mudanças culturais, mas ele acaba indo para o outro extremo. Então ele nos adverte verdadeiramente e responsavelmente sobre o triunfalismo, esse otimismo exagerado, mas ele acaba caindo no pessimismo. E aí eu gostei de uma citação do Carson sobre isso, e ele diz o seguinte: por vezes, uma doença pode ser extinta sim, por meio, né, do engajamento cultural. Por vezes, o tráfico sexual pode ser consideravelmente reduzido. Por vezes, a escravidão pode ser abolida em uma região. Por vezes, leis mais imparciais podem promover a justiça e reduzir a corrupção. Então, depois de dar todos esses exemplos, o Carson vai dizer, assim, dessas e de outras incontáveis formas, é possível sim haver mudança cultural. E mais importante que isso ainda, realizar o bem à cidade e a todas as pessoas, mesmo que tenhamos uma responsabilidade especial pelos irmãos da fé, como a Bíblia diz, faz parte da nossa responsabilidade como povo redimido de Deus, realizar o bem à cidade e a todas as pessoas. Isso faz parte. Não só é possível a mudança cultural, não é ser otimista demais pensar que é possível, como faz parte da nossa responsabilidade como povo de Deus agir para com o bem da cidade, para com o bem de todas as pessoas, ainda que tenhamos uma responsabilidade especial para com os da família da fé. Um outro problema levantado contra esse modelo é que esse modelo tem uma tendência de demonizar os empreendimentos modernos, os mercados capitalistas e o governo. Então são modelos, é um modelo muito crítico quanto a esses empreendimentos modernos, quanto a questões governamentais e ao próprio capitalismo. Então essa visão acaba por desencorajar, inclusive, os cristãos a se envolverem em grande parte dos negócios seculares, desde que, a não ser aqueles negócios que são muito voltados para a ideia contracultural, né? Muito voltados para uma ética singular cristã ou alguma coisa nesse sentido. Mas aqueles que não estão diretamente relacionados, essa visão desencoraja os cristãos a se envolverem de maneira atuante, de maneira responsável nos seus negócios seculares. Ou inclusive na política. Por demonizar tanto a política, demonizar tanto o governo, as pessoas acabam sendo desestimuladas a ocupar esses cargos, essas funções ou suas vocações nessas áreas. E aí, uma citação que é feita que eu achei interessante é que eles politizam o seu engajamento com o mundo, no final das contas, ainda mais do que a direita e a esquerda que eles tanto criticam. Porque eles se opõem ao Estado, ao capitalismo global e aos outros poderes de uma perspectiva escatológica. Então eles elevam a tal importância o capitalismo global, a questão do poder do Estado, etc., que eles
acabam valorizando demais isso e se engajando com o mundo de maneira ainda mais intensa do que a direita ou a esquerda. Tamanha é a luta política deles em relação a isso. Um outro problema é que esse modelo não dá valor suficiente à inevitabilidade da contextualização. Isso a gente já viu capítulos passados, na outra parte do livro, em que falava sobre a contextualização. E a gente viu que a contextualização ela é inevitável. Então eles não dão valor suficiente a essa ideia dessa inevitabilidade da contextualização. De uma comunidade cristã que necessariamente se relaciona com a cultura e se adapta com a cultura que a cerca e muitas vezes é resultado da cultura que a cerca. Então o cristianismo certamente afetará, por exemplo, dar uma ilustração interessante, a chinesidade dos cristãos. Então pensando nos cristãos da China, quando o evangelho chega lá, ele muda, ele afeta a maneira como os cristãos são chineses. Mas ainda assim, os cristãos chineses, eles continuarão sendo chineses. Mas não podemos dizer que o evangelho não vai afetar a chinesidade deles. E quando um povo diferente, uma cultura totalmente diferente, como a cultura finlandesa, quando o cristianismo chega lá, ele faz o mesmo processo. Mas o cristianismo da Finlândia e o cristianismo dos chineses são diferentes em vários aspectos. Por quê? Porque eles estão inseridos em culturas diferentes. Um cristão da África, ele não tem que se parecer exatamente como um missionário ou os cristãos sul-americanos ou norte-americanos, que muitas vezes a gente tem ou por muitos anos a gente quis transformar esses povos iguais a nós do Ocidente. Mas não, por conta dessa inevitabilidade da contextualização. E não podemos também evitar a mudança da cultura por conta da nossa presença. Só o fato de estarmos presentes na cultura que nós já estamos mudando aquela cultura. Então ele cita vários exemplos muito interessantes sobre isso. O fato de você chegar numa cultura nova e você simplesmente morar ali, você já está afetando a questão econômica, você já está afetando uma série de questões naquela cultura. Então é inevitável que você mude a cultura e é inevitável que você seja também transformado no processo. E o outro problema é que esse modelo tende a minimizar as doutrinas da justificação e do sacrifício reconciliatório de Cristo, que é um problema grave, embora não esteja presente em toda e qualquer parte desse movimento, mas por enfatizar demais o Cristo que derrota os poderes, o reino das trevas, o reino deste mundo, Cristo é muito mais um guerreiro, lutador e vencedor do que alguém que simplesmente se entrega, que faz um sacrifício de si mesmo para a reconciliação com Deus. Então essa é uma tendência problemática desse modelo. E por último, esse modelo ele pode minar a ênfase e a habilidade da igreja em evangelizar. Porque eles acham que pertencer antecede, vem antes do acreditar, do crer. Então, e que o evangelismo consiste em atrair as pessoas à comunidade agradável de amor que promove justiça no mundo. Então, primeiro você cuida do pertencer, atrair as pessoas para uma comunidade que pratica a justiça e promove a justiça no mundo, para que depois se preocupe com a crença. Então, isso pode acabar minando a habilidade da igreja em evangelizar. E qualquer elemento de um modelo, no final das contas, que retira a motivação do evangelismo vigoroso, do evangelismo bem feito e bem enfatizado, isso pode minar o modelo inteiro, porque não há uma continuidade sem evangelismo. Então é uma crítica que ele faz, inclusive, a outros modelos. Qualquer característica dentro de um modelo que mina a evangelização, então coloca todo o modelo em risco. Tá? Então,
Na semana que vem nós continuaremos. Como é muita informação, eu quero explicar bem. Eu poderia ter feito com muito mais vagar do que eu fiz, mas eu acho que dessa maneira está ficando mais ou menos claro. Pelo menos tentem pegar a ideia central de cada modelo, desses três que eu já falei. Na próxima aula eu falarei desse último modelo, o modelo dos dois reinos. Depois encerrarei esse capítulo já introduzindo o próximo capítulo, o capítulo 17, que vai dar continuidade a essa discussão, mas agora não mais analisando os modelos, e sim como nós devemos nos relacionar com todo esse conteúdo que nos foi apresentado até aqui, tá? Então, ainda não tem as perguntas para reflexão e debate, deixe para a próxima aula, mas gaste um tempo talvez revendo o vídeo da aula passada, o dessa aula, anotando, para que você, diante de tanto conteúdo, de tanta informação, você comece a se situar, para que inclusive você comece a prestar atenção em suas atitudes, em discussões, para que você perceba vários desses pontos permeando a nossa vida, as nossas escolhas, nossas discussões, e que isso é muito importante para que a gente tenha uma percepção correta das coisas, para que a gente saiba discernir as coisas, discernir as perguntas e discernir as respostas que são dadas a certas perguntas implícitas dentro de discussões, para que depois nós tenhamos uma resposta mais adequada, mais centrada e mais fiel aos nossos compromissos para com Deus, tá bom? Então Deus os abençoe e até a próxima aula.